Na aula de hoje, vamos conhecer as ideias de Vygotsky sobre o desenvolvimento e a aprendizagem humana. Se para Vygotsky o aprendizado é profundamente social, acreditava que o desenvolvimento é um processo dialético extremamente complexo. Vamos estudar a questão da linguagem e do brincar sob o ponto de vista de Vygotsky. Trabalharmos com questões linguísticas presentes na comunidade, assim como histórias, parlendas, trava-línguas, músicas que os mais velhos conheçam. Tenha uma boa aula. Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos abordar as perspectivas da teoria histórico-cultural, cujo representante é Vygotsky, frente ao desenvolvimento e à aprendizagem humana. Vamos agora assistir um pequeno trecho da mini-biografia do teórico. Lev Seminovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha, Rússia. Formou-se em Direito pela Universidade de Moscou em 1918. Durante a faculdade, cursou também Literatura e História. Fundou a Escola Soviética de Psicologia. Seus primeiros estudos eram voltados à psicologia das artes. Desejava reescrever a psicologia utilizando o materialismo marxista como base e, dessa forma, construir uma teoria da educação adequada à nova realidade social que emergia da Revolução. Morreu em Moscou no dia 11 de junho de 1934, aos 38 anos. Importante destacar que o trabalho de Vygotsky é extremamente significativo frente a questões relacionadas ao desenvolvimento humano e à aprendizagem. Vygotsky, no início dos seus estudos e no final dos seus estudos, critica veemente os trabalhos desenvolvidos por duas correntes teóricas, a teoria behaviorista, na época através dos estudos de Watson, e a própria teoria piagetiana, então, psicogenética. Qual era a ênfase de Vygotsky frente à questão da teoria behaviorista? As críticas de Vygotsky se concentraram no sentido de criticar a visão de que o comportamento deveria ser modificado. Na realidade, para Vygotsky, como poderíamos modificar o comportamento humano se este sujeito possui questões históricas e culturais associadas a ele? As críticas de Vygotsky relacionadas ao trabalho de Piaget referem-se principalmente à estruturação dos estágios de desenvolvimento. Para Vygotsky, seria impossível os estágios serem universais, bem como o desenvolvimento de todos os sujeitos partirem da mesma premissa. Quais são as ideias, então, de Vygotsky frente a desenvolvimento, aprendizado? Vamos ver agora. Por aprendizado, Vygotsky salientava uma questão extremamente social. Desta forma, para Vygotsky, o aprendizado ele ocorre relacionado às características sociais de determinada sociedade. Se para Vygotsky o aprendizado é profundamente social, acreditava que o desenvolvimento é um processo dialético extremamente complexo, relacionado a uma transformação qualitativa de conhecimentos, bem como de experiências e vivências. Acreditava, assim, que o desenvolvimento ocorre através de uma interação social e um processo de intervenção, mediação social. Desta forma, Vygotsky constitui seus estudos partindo do desenvolvimento da linguagem, o qual ocorreria a partir de uma apropriação social. É importante destacar para Vygotsky que possuímos dois processos psicológicos, o que ele vai denominar de processos psicológicos inferiores e superiores. Não significa, de maneira nenhuma, que um seja maior ou menor do que o outro, bem pelo contrário. Para Vygotsky, as funções psicológicas inferiores constituem as funções psicológicas superiores. Porém, o que são as funções psicológicas inferiores? Na realidade, para o teórico, a linguagem primitiva, questões de instrumentos, estariam relacionados aos processos psicológicos inferiores, sendo os processos psicológicos superiores relacionados à vida social. E aqui o desenvolvimento da memória, da atenção, percepção, constituída através da experiência do sujeito
no seu meio. Enfatizo que para Vygotsky, o social ele é um fator preponderante para o desenvolvimento humano, bem como para a aprendizagem. Desta forma, todas as mudanças individuais no sujeito fazem parte, têm suas raízes na cultura e na sociedade. É importante destacar aqui que Vygotsky estudou crianças selvagens, ou seja, crianças que foram perdidas ou abandonadas pelas suas famílias e que conviveram muito tempo com animais. Desta forma, para Vygotsky, qual é a importância e a relação entre estas crianças selvagens e as crianças de hoje ou de ontem? Na realidade, ele vai estruturar uma linha de pensamento colocando que essas crianças que conviveram com animais acabaram desenvolvendo funções psicológicas inferiores e superiores distintas, visto que acabaram incorporando a linguagem utilizada por estes animais. Vamos ver agora algumas ideias de Vygotsky acerca da construção do desenvolvimento humano. O indivíduo humano se faz humano apropriando-se da humanidade produzida historicamente. O indivíduo se humaniza reproduzindo características historicamente produzidas do gênero humano. Lev Vygotsky. Podemos perceber, através das ideias de Vygotsky, a importância da transmissão histórico-social no desenvolvimento e na aprendizagem humana. É importante ainda destacarmos que Vygotsky salienta que desenvolvimento e aprendizagem estão interrelacionados desde o nascimento da criança. Poderíamos imaginar uma teia complexa, ou seja, uma inter-relação entre estes dois fatores, desenvolvimento e aprendizagem, necessitando assim da transmissão social. Vamos ver agora o que Vygotsky nos coloca a este respeito. A criança atravessa determinados estágios de desenvolvimento cultural, cada um dos quais se caracterizando pelos diferentes modos pelos quais a criança se relaciona com o mundo exterior, pelo modo diferente de usar os objetos, por formas diferentes de intervenção e diferentes técnicas culturais. Lev Vygotsky. Através das ideias de Vygotsky, assim, poderíamos colocar que as mudanças individuais, ou seja, as mudanças que ocorrem no sujeito, tanto no seu desenvolvimento quanto em sua aprendizagem, possuem raízes na cultura e na sociedade, sendo a linguagem responsável principalmente pelo desenvolvimento deste sujeito. Destaca, assim, que possuiríamos duas zonas de desenvolvimento, intituladas de Zona de Desenvolvimento Real e Zona de Desenvolvimento Proximal. Na Zona de Desenvolvimento Real, estaria associado todo o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto na Zona de Desenvolvimento Proximal estaria relacionado todo o nosso desenvolvimento prospectivamente. O que isto significa? Que na Zona de Desenvolvimento Real está presente todo o saber que já construímos, tudo aquilo que sabemos, relacionado, claro, a toda a apropriação do saber popular que se encontra, então, inserido no cotidiano do sujeito. Na Zona de Desenvolvimento Proximal estão presentes os conhecimentos que não sabemos, ou seja, que com auxílio de um interventor, de um mediador, passam a ser construídos. É importante destacar para Vygotsky que o nosso trabalho enquanto professor está relacionado à Zona de Desenvolvimento Proximal. Ou seja, vamos aqui mediatizar conhecimentos populares e científicos. Desta forma, para Vygotsky, a aprendizagem escolar, ela despertaria algo novo no desenvolvimento da criança, visto que esta estaria relacionada a conhecimentos científicos, a pesquisas, a trabalhos de campo, a explorações de questões culturais, sociais e políticas que transitam na nossa sociedade. Destaca-se ainda, para Vygotsky, a importância de uma ressignificação do trabalho educativo, que vem ao encontro das necessidades das crianças. Para Vygotsky, a aquisição da linguagem é importantíssima para o desenvolvimento e a aprendizagem humana. Vamos ver agora, através de uma história,
como podemos trabalhar a linguagem e, principalmente, quais são as ideias do teórico frente a esta. Era uma vez 2 irmãos, a Vera e o Caetano. A Vera e o Caetano estavam assistindo televisão quando, de repente, escutaram um barulho na porta. Foram ver o que era. Alguém havia deixado um pacote de pano. Mas o que será que havia neste pacote de pano? Os irmãos começaram a pensar. Foi quando então Vera disse: eu acho que dentro desse pacote de pano tem uma boneca. Já Caetano: não, que boneca não, tem uma bola quadrada. A Vera então: não, tem bala doce. Que bala doce? Tem um carrinho de bombeiro. E os irmãos continuaram discutindo para ver quem acertava o que tinha dentro do pacote de pano. Foi então que decidiram abrir o pacote de pano. E começaram a abrir o pacote de pano calmamente para ver quem havia acertado. Quando, de repente, viram, meio desgostosos, o que havia dentro do pacote de pano. Era uma bota velha. Gostaram da história? Para Vygotsky é essencial que a criança conviva com contação de história desde bebê e que essas histórias possam ser, inclusive, transformadas, recriadas, a fim de que os sujeitos, as crianças ou adolescentes, possam participar de sua construção. Vamos ver agora o que Vygotsky focaliza conceitualmente como sendo cultura. Para Vygotsky, a cultura ela não é um processo estático, bem pelo contrário, seria um palco de negociações, onde continuadamente estamos recriando, ressignificando informações, conceitos e experiências. Assim, é importante salientar que, para Vygotsky, a criança ela deve estar inserida em um contexto no qual flua questões linguísticas, que ela possa perceber o que é a fala e o que é escrita, e que ela, assim, intervenha em questões nas quais possa modificar, inclusive, a sua forma de pensar e de falar. Para Vygotsky, a criança ela deve aprender a distinguir entre a semântica e a fonética e compreender a natureza dessa diferença, para que, de alguma forma, possa começar a produzir linguagem, principalmente na escola. Para Vygotsky, o pensamento não é simplesmente expresso através de palavras, é através destas que ele passa a existir. Desta forma, em uma premissa vygotskiana, a importância de trabalharmos com diferentes ênfases linguísticas é primordial, inclusive podermos explorar as questões dialetais. O que significa isto? Que Vygotsky salienta que devemos trabalhar com o saber popular e o saber científico. O saber popular compreendido por todos os conceitos existentes no cotidiano da criança, as palavras, as formas com as quais convive diariamente. E o saber científico, ou saber culto, relacionado a questões escolares científicas. Destaca-se ainda a importância da ênfase não de um saber culto relacionado a uma barreira, mas sim a questões de uma nova aprendizagem frente aos conhecimentos. Para Vygotsky, a linguagem ela proporciona esta visão. Por quê? Vamos escutar palavras muitas vezes ditas de diferentes formas e no início, na aquisição da escrita, também. Porém, Vygotsky destaca: o signo é arbitrário e convencional. De alguma forma, a criança deverá aprender que para escrever casa, poderá escrever casa somente utilizando-se da letra S. Desta forma, a escrita e as expressões verbais para Vygotsky acabam se desenvolvendo de uma forma gradual. É importante para Vygotsky destacar que a criança ela deve estabelecer
uma relação entre semântica e fonética, ou seja, fala e língua, escrita e leitura. Vamos ver agora algumas ideias de Vygotsky relacionadas à questão da escrita. Na escrita, como o tom da voz e o conhecimento do assunto são excluídos, somos obrigados a utilizar muito mais palavras e com maior exatidão. A escrita é a forma de fala mais elaborada. Lev Vygotsky. Mas como trabalharmos a linguagem em uma premissa vygotskiana? O que podemos fazer em sala de aula, na família? Na realidade, podemos trabalhar principalmente, que será uma dica, com trava-línguas. Por que trabalharmos com trava-línguas? Porque o trava-língua, na realidade, ele trava a nossa língua. A estrutura do trava-língua são pequenos textos, geralmente ritmados, que apresentam uma dificuldade para falarmos, dicção. Vamos ver agora um trava-línguas. Sabiá. Sábia não sabia que o sábio sabia, que o sabiá sabia, que o sábio não sabia, que o sabiá não sabia, que a sábia não sabia, que o sabiá sabia assobiar. Sábia não sabia que o sábio sabia, que os... Sábia não sabia que o sábio sabia, que o sabiá sabia, que o sábio não sabia, que o sabiá não sabia, que a sábia não sabia, que o sabiá sabia assobiar. Para Vygotsky é importantíssimo trabalharmos com questões linguísticas presentes na comunidade, assim como histórias, parlendas, trava-línguas, músicas que os mais velhos conheçam, fazendo então com que a criança se interesse pela esta construção da linguagem. Mas o brincar também é fundamental para Vygotsky. Vamos ver agora o que um grupo de professores pensa a respeito da brincadeira. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento e a aprendizagem? Bom, o brincar é tudo na criança, né? É onde ela desenvolve a criatividade, onde ela conhece a si e o outro, onde ela respeita o limite do outro e onde ela começa a construir brincando. Ela descobre que ela pode construir com o que ela brincou ou construir para brincar. O brincar tem um papel muito importante. Com ele as crianças adquirem diversas habilidades. Ele traz a memorização, a criatividade, a socialização com o grupo e através deste as crianças têm o conhecimento se divertindo. A brincadeira para a criança ela é bem significativa, porque a brincadeira, antes de tudo, ela é simbólica, ela simboliza. A criança, brincando, ela vai representar o que ela vê, o que ela entende do mundo. Então ela vai imitar o adulto na brincadeira, brincando de médico, ela vai imitar o médico, ela vai ser um médico por alguns instantes, e com isso vai adquirir uma série de aprendizados. E brincando também, a brincadeira de regra também, a criança aprende desde respeitar a regra até criar a regra para uma brincadeira. E além de construir essas regras e ter que cumprir as regras que ela própria constrói, ela também desenvolve criatividade, desenvolve vários aspectos. A importância do brincar no desenvolvimento e da aprendizagem é com que a criança, nesse momento, tenha a oportunidade de aprender brincando. Quais atividades lúdicas você realiza em sala de aula? A idade com que eu trabalho é de 1 a 2 anos, a turma de maternal. E nessa idade a gente só utiliza atividades lúdicas, como vivências, simulações. Um exemplo, a gente montou com as crianças um kit higiene, onde eles trouxeram diversas embalagens de higiene, onde a gente simbolizava, tomando banho, dando banho nos bonecos. Então são esses tipos de atividades que trazem o dia a dia, a realidade para a sala de aula, para eles poderem fazer a relação. Eu utilizo muito jogo simbólico. Então, vamos dizer, eu pego o kit cozinha. No kit cozinha, a gente pergunta para as crianças o que elas querem montarem. Elas montam uma panificadora. Na panificadora, o que tem? Ah, tem o padeiro, tem a pessoa que compra, tem várias coisas. E nisso, vamos dizer, no padeiro, tenho quantos pães tem.
Aí a gente vai contar, nisso a gente vai usar várias matérias e a criança também vai aprender de uma forma lúdica. O jogo simbólico é um carro-chefe da nossa escola, né? Aí tem o jogo com regra, nós temos a culinária, que é um jogo lúdico, uma brincadeira onde eles gostam e a gente trabalha todos os conteúdos. Tem o próprio dia do brinquedo, onde é um dia onde eles brincam muito e criam muitas brincadeiras, eles sem a intervenção do professor muitas vezes. A gente procura fazer a criança aprender sempre de maneira significativa, e a brincadeira é muito significativa para a criança. Então vai desde a massinha que nós construímos aqui, até os jogos simbólicos, que a gente transforma a sala numa pizzaria, eles viram pizzaiolos, depois viram clientes, os jogos que são construídos ou não, ou são jogos prontos. Nós usamos muita brincadeira aqui no pátio, ao ar livre. Tem tanto a brincadeira dirigida quanto a brincadeira livre, que a criança mesmo vai construir. Como as crianças brincam atualmente? Atualmente as crianças assistem muita TV quando ficam em casa. Então quando elas têm o tempo livre de brincar, elas brincam de luta, que é o que elas veem na TV. E cabe ao professor resgatar um pouco do lúdico, das brincadeiras de morto e vivo, de elefantinho colorido, que explicando para as crianças elas gostam, elas têm prazer em brincar disso também. Infelizmente, grande maioria das crianças brincam em computadores e videogames. Em casa, as crianças quase não brincam e quando brincam, brincam sozinhas. Normalmente elas estão na frente da televisão ou no computador. O espaço do brincar hoje é muito maior na escola. Aqui elas brincam tanto na areia, no pátio, com jogos, sobem árvores. Eu acho que as crianças brincam tão pouco, a não ser na escola. Eu acho que o espaço onde elas têm mais oportunidade é na escola. Hoje eu acho que as crianças brincam tecnologicamente. É uma pena isso. Vygotsky realiza uma análise sócio-histórica do brincar, buscando associar a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança. Desta forma, Vygotsky enfatiza que o brincar é uma atividade social, que a criança não nasce brincando, bem pelo contrário, aprende a brincar através do processo de mediação social estabelecido por adultos ou por outras crianças. Destaca-se ainda, para Vygotsky, que o brinquedo é o principal meio de desenvolvimento cultural da criança, tanto que, para o teórico, quando imaginamos, estamos brincando, sem ação, ou seja, imaginação seria o brinquedo sem ação. Continuando a nossa lógica frente às ideias de Vygotsky, vamos perceber então que o brincar, as atividades lúdicas, estão diretamente associadas à zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque na realidade o brincar trabalha com ênfases culturais, relacionando inclusive o domínio de si e a construção da alteridade, visto que para o teórico o brincar, jogar, envolve sempre regras, sejam regras individuais da criança ou regras que serão construídas de uma forma coletiva pela sociedade ou por um grupo de sujeitos. É importante destacar ainda que, para Vygotsky, a criança ela poderá modificar completamente as regras das brincadeiras e dos jogos, quando acreditar que isto se faz necessário. Destaca-se ainda que o brincar, o jogar, ele se modifica de grupo de crianças para grupo de crianças. Desta forma, o brincar ele vai começar a ser associado a sentimentos, emoções e afetividades, porque ao brincar, jogar, a criança começará a problematizar seus atos, os atos dos colegas. Sendo assim, brincar exige trabalhar com as questões associadas a perdas e ganhos. Ora, iremos vencer, ora, iremos perder. É importante destacar também que o brincar é uma atividade social que pressupõe contextos culturais, contextos históricos e contextos sociais. Desta forma, aprendemos a brincar. Uma brincadeira associada a uma sociedade,
uma sociedade associada a uma cultura lúdica. Ou seja, quais são os brincares, os jogos propostos hoje pela sociedade? O jogo protagonizado influi sobretudo na esfera da atividade humana, do trabalho e das relações entre as pessoas e que, por conseguinte, o conteúdo fundamental assumido pela criança é precisamente a reconstituição desse aspecto da realidade. Daniel Elconin. Elconin nos auxilia na compreensão de como a cultura e a sociedade se organizam frente ao brincar e ao jogar da criança. Destaca assim o pesquisador que todos os jogos, as formas com as quais a criança se organiza para brincar ou jogar, estão relacionadas ao cotidiano adulto, ao olhar do adulto frente a estes jogos. É importante destacar ainda que Elconin, discípulo de Vygotsky, parte de uma estrutura de pensamento relacionando brincar, cultura e historicidade. Assim, para o pesquisador, a criança ela acaba brincando de diferentes formas em diferentes tempos. Ou seja, o brincar da criança do século XVIII, XIX é completamente diferenciado do brincar da criança do século XX e XXI. Não significa, de nenhuma forma, que a criança não brinque hoje, porém, ela vai brincar de uma forma completamente diferenciada, inclusive da forma com as quais brincamos. Como transpor as ideias teóricas de Vygotsky para a nossa prática cotidiana? Muitos textos, artigos, livros, materiais de qualidade. Riqueza linguística, ou seja, vamos utilizar diferentes materiais relacionados à escrita, à leitura, investir desta forma na premissa da linguagem para Vygotsky. Brincadeira, brincar, atividades lúdicas, jogos cantados, jogos teatrais. Não esqueçam, para Vygotsky o sujeito se desenvolve através do brinquedo. Vamos resgatar algumas brincadeiras como amarelinha, jogo da velha, peão, piorra. Lembram-se do bilboquê? Pois é, vamos construir bilboquê com as crianças, vai e vem. Trabalharmos ainda com as 5 Marias, que desenvolve nas crianças a questão da motricidade fina e principalmente da construção espacial. Vamos sair um pouco daquela relação cadeira e classe, classe-cadeira. Vamos levar as crianças para as praças, vamos trabalhar o movimento, fazer com que estas se interessem pelo aprender e, principalmente, tenham despertado a paixão pela linguagem. Ponto final. Desenvolvimento e aprendizagem e uma premissa vygotskiana foram os tópicos de nossa aula hoje. Vamos agora para algumas indicações bibliográficas, nas quais vocês poderão, então, aprofundar seus conhecimentos nesta teoria. Vygotsky e a aprendizagem escolar, Ricardo Baqueiro. Vygotsky em foco, pressupostos e desdobramentos, Harry Daniels, organizador. Vygotsky, uma síntese, René Vert e Jean Valsiner. Bons estudos!